Eis que na sua entrevista de emprego em inglês você não entende a pergunta do recrutador. E agora, o que fazer? Sair correndo? Não, não saia correndo. Existem algumas razões para você não conseguir entender a pergunta do recrutador. E existem também algumas estratégias que te ajudam e algumas expressões em inglês que você precisa saber caso você passe por isso. Então vamos lá. A primeira razão de você não conseguir entender o recrutador pode ser porque você realmente não entendeu por conta do vocabulário, né? Às vezes ele usou uma expressão diferente, um vocabulário diferente que você não está familiarizado, né? Você não entende aquela palavra e obviamente você não vai entender a pergunta. O que fazer? Bem, você pode pedir para ele repetir e aí você pode falar uma frase do tipo assim: I'm sorry, I'm not sure I understand the question. Can you repeat it, please? Então ele vai repetir a pergunta. Então é muito comum, né, ao repetir a pergunta, né, uma pessoa acabar reformulando a pergunta, né, de outra maneira. E aí ele vai te dar uma chance de você acabar entendendo se você não tinha entendido do início. Então quando você usa essa expressão I'm sorry, I'm not sure I understand, é uma maneira educada de falar que você não entendeu bem a pergunta. Agora você pode não ter entendido porque você não entendeu, né, o porquê da pergunta, né, não entendeu o sentido ou vocabulário, às vezes ele não sabe. Então, quando você usa essa expressão, você de uma maneira polida, você pede para ele repetir porque você não tem certeza se você entendeu. É uma estratégia legal porque ele pode repetir a pergunta, né? Uma outra razão de você não ter entendido, às vezes, é um problema na conexão. Hoje em dia, né, é tão comum as entrevistas online. Então, pode ser um probleminha no áudio, né, na conexão, a conexão não tá legal, não ficou claro, né? Então, quer dizer, inglês já não é muito fácil para entender, né? E aí você ainda tem essa questão da conexão. Então, nesse caso, se você acha que foi a conexão, você pode sinalizar isso e falar, né, coisas do tipo I'm sorry, I think we have a bad connection. Né? Também não bota a culpa na conexão dele, porque nunca se sabe se é a sua ou se é a dele. Então você pode usar o we, né? I'm sorry, I think we have a bad connection. Can you say that again, please? Então, assim, eu acho que a nossa conexão não tá legal. Você pode dizer isso de novo, você pode perguntar de novo. E aí, sinalizando para ele que a conexão tá ruim, ele não só pode tentar melhorar a conexão, como ele pode, de repente, se aproximar mais do microfone e tentar falar de uma maneira mais clara, né? De uma maneira, assim, mais devagar e tal. E aí você tem mais uma chance de entender. Uma terceira possibilidade de você não entender a pergunta é a questão do sotaque. Você pode não estar familiarizado com o sotaque daquele entrevistador. Né? O inglês é uma língua internacional e ela é falada como segunda língua, como língua estrangeira em diversos países. Então é bem capaz de você ter uma entrevista aí, como eu sempre vejo meus alunos tendo, com indianos, com chineses. Então, a dica é a seguinte: se você conseguir saber a nacionalidade do seu entrevistador, procure na internet, até vídeos no YouTube, né, com pessoas daquela nacionalidade falando inglês. Que aí você já vai se familiarizar com aquela pronúncia e na hora da entrevista vai ficar mais fácil para você entender. Então, essa foi a mini aula de hoje, o que fazer se você não entender a pergunta do recrutador. Então, repetindo, né, tem algumas expressões que você pode falar. I'm sorry, I'm not sure I understand, can you repeat, please? Que aí a possibilidade, né, do recrutador refazer a pergunta é muito, né, é uma possibilidade boa. Uma outra possibilidade é quando a conexão tá ruim, aí você pode falar I'm sorry, I think we have a bad connection, can you say that again, please? Então, acho que a conexão tá ruim, né? Será que dá para você dizer de novo, repetir? E no caso do sotaque, né, na hora, você pode também sempre pedir para a pessoa repetir, não tem problema. I'm sorry, could you repeat the question, please? Não tem problema nenhum. Mas é sempre importante usar o sorry, I'm sorry, né, na frente da pergunta, e o please, sempre de maneira educada, né? Jamais diga what, né, que é super rude em inglês. Quando você não entende uma coisa, você mandar um what, tá? Então essa foi a dica da aula número 2 da semana das entrevistas de emprego em inglês. E acompanhe aí, porque o próximo vídeo vai ser imperdível. Nós vamos falar sobre tempos verbais e, além disso, eu vou dar um material gratuito que você vai aproveitar com certeza para sua entrevista de emprego em inglês. Então não deixe de acompanhar, gente. Um beijão. Tchau, tchau.